Hello guys, bem-vindo aí a mais uma dica da Tech Santos VR. Hoje a gente vai falar um pouquinho de modelagem de dados, né? É uma coisa muito importante que antes de você começar a pensar em fazer um relatório, né, um dashboard, um painel, você tem que pensar sobre a sua modelagem de dados, né? Entender os seus dados. Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de modelagem de dados. Então o que é modelagem de dados, né? Por que ela é importante? Então, para você ser um bom analista de dados, a primeira coisa que você tem que ter habilidade é identificar padrões, né? Então isso você tem que começar a fazer quando você está começando a pensar no seu relatório. Antes de você pensar em visuais, design, gráficos, você tem que pensar nos dados, né? Que dados eu vou precisar? Que dados eu preciso? Como eu vou relacionar esses dados? Isso que é a modelagem de dados. Então isso é muito importante e é o primeiro passo aí que você tem que entender, né? Buscar identificar esses padrões antes mesmo de começar a pensar no seu dashboard, no seu painel. Então trabalhando somente com a tabela, né? Então no Excel você trabalha com uma única tabela. É simples, mas já é uma modelagem de dados, né? Mas você tem limitações como os números de linhas, velocidade do uso de memória, né? Não otimizado. Você somente consegue realizar cálculos básicos, né? Então, se você tiver muitas linhas, você não consegue fazer alguns cálculos complexos. E por quê? Por causa da limitação, né? De uso de memória e dentre outros. Então, o Excel ele se torna um pouco difícil você trabalhar com um volume grande de dados. Mas se você já trabalhar com Excel junto com Power Query, Power Pivot ou Power View, também dá para você fazer isso. Mas isso está tudo integrado, né, no Power BI, então é uma maneira mais fácil de você trabalhar. E com o Power BI você tem ainda o Plus, né, que é a parte de compartilhamento, que você não tem no Excel. Você consegue compartilhar esses dados no formato de um painel interativo, onde as outras pessoas vão conseguir navegar nesse painel seu, identificar padrões e tomar ações com base nos seus dados, né? Granularidade. Quando a gente começa a falar de modelagem de dados, a gente precisa também falar sobre granularidade. O que é granularidade, né? Granularidade é o nível de detalhes da sua tabela. Então, quanto maior o número de colunas, maior o nível de granularidade. Então, a alta granularidade, você tem maior detalhe de informações, mais poderoso se torna seu modelo de dados e ele tem um aumento de linhas, né? E a baixa granularidade é rápido, é menor o tamanho, mas você tem um menor poder analítico. Então, quando você fala de granularidade, o que é isso, né? Então, você no seu modelo de dados, você tem que ter tabelas, né? Onde você tem um maior número de granularidade para você ter um poder maior analítico. Um exemplo, né? Você tem uma tabela fato, né? Mais na frente, outras aulas, outros vídeos aí, eu vou falar um pouquinho de fato e dimensão. Mas você tem a tabela fato de vendas. Então você tem linha a linha a venda. Nessa venda você tem um ID de cliente. Então o que é granularidade? Então você tem uma dimensão cliente onde você tem o nome do cliente, endereço do cliente, grau de escolaridade, gênero, entre outras informações que você consegue filtrar a sua fato e trazer esses detalhes também num gráfico, numa tabela, dentro do seu modelo de dados. Então isso é granularidade, tá? Não é colocar tudo na tabela fato. Por quê? Porque você vai tornar seu modelo de dados pesado e ele não vai ficar otimizado. Então, o que é a granularidade, né? Então, o aumento da granularidade aumenta o tamanho do modelo de dados. Então, você tem mais colunas e mais linhas. Então, você rapidamente chega no limite do Excel. Então, um pouco de categoria, né? Então, a gente tem bicicleta sob categoria. Bicicleta cross, mountain, speed, capacete preto, capacete esportivo. Então, se você tem isso tudo na sua tabela fato, ele vai aumentar o número de linhas, vai chegar no limite do Excel, e dentro do Power BI também ele vai ficar um modelo de dados pesado. Tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com fato e dimensões. Então, a alta granularidade nem sempre é a melhor opção. Muita alta, pior do que muito baixa. É o que eu te falei, aqui você tem a renda repetindo, bacharelado, você tem o valor de renda se repetindo, ensino básico, analfabeto. Então, você tem tudo dentro de uma tabela, dentro de uma tabela fato. Nesse caso aqui, a melhor opção, se isso está relacionado ao cliente, você está com essa média de renda anual na tabela cliente, tá? A sua dimensão.
Então, aproveitando o modelo de dados. Usando o modelo de dados, você consegue carregar várias tabelas. Cliente, vendas, tabelas separadas. Duas tabelas precisam ser conectadas através de uma relação. Então, você precisa ter um ID, né? Nesse caso, o ID do cliente que está na tabela fato, que é vendas, e o ID do cliente que está na tabela cliente. Então, se a renda nova está relacionada com a tabela cliente, você precisa armazenar ela em outra tabela. Então, poderia ser na tabela cliente, não na fato. Então, lá na sua tabela cliente, você teria essa dimensão que era a renda anual desse cliente. Para quê? Para não repetir linha a linha dentro da sua fato, que não há necessidade. O cliente. Se o cliente é uma entidade de negócio, ele merece uma tabela. Então, se ele é uma entidade de negócio, ele merece uma tabela por si só. Então, você tem fato aqui, você tem clientes. Você poderia ter região, que teria outra tabela de dimensão. Você poderia ter um calendário, que também é outra dimensão. Então, uma boa prática é sempre você identificar dimensões e fato e identificar na hora do seu modelo de dados. Qual é o dimensões com D e fato com fato. Depende da sua escolha, tá? Se não há regra, então você pode fazer da maneira que você entende o seu modelo de dados. Então, uma entidade de negócio, né? Cada negócio tem diferentes entidades: produtos, clientes, fornecedores, pacientes, medicações, doutores, clientes, reclamações, falhas, equipes, trabalhadores, processos, software, características clientes. E cada entidade de negócio tem característica única. Então, uma entidade é uma tabela. Então, você tem entidade de produto, é uma tabela, cliente, uma tabela, fornecedor, uma tabela, e assim por diante. Então, isso é um modelo de dados, não é um tabelão que você vai ter todas as informações numa tabela só e não criar um modelo de dados. Eu vejo isso quando eu vou auxiliar alguém com alguma dúvida no Power BI, a pessoa coloca tudo no Excel, faz um tabelão, e fala assim, o Power BI eu quero só os gráficos, e eu vou fazer aqui e tal, para colocar um gráfico, e aí se torna um modelo pesado, que ele não tem uma eficácia, e você não consegue ter um poder analítico maior. Porque quando você precisa de uma informação que não tem, você tem que começar a acrescentar essa informação nesse tabelão. Então, sempre interessante e o correto é você trabalhar com um modelo de dados. Você tem uma tabela fato e as outras dimensões que vão filtrar sua fato e vão te dar um poder maior, um poder analítico maior no seu modelo de dados. Relacionamento. Depois que você identificou fato e dimensão, você tem que relacionar essas tabelas. Então, muitas tabelas precisam de relacionamento. Então, você tem que conectar essas tabelas. Então, clientes, sempre a sua dimensão tem que ser IDs únicos. Então, na sua dimensão, você vai ter um ID para cada linha de cliente. Na sua fato, você vai ter muitas linhas. Então, esse cliente pode comprar hoje, amanhã, depois, daqui um mês, daqui um ano. Então, você vai ter várias linhas relacionadas a esse cliente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa relacionar a sua dimensão com a sua fato. E sempre a boa prática é um para muitos, tá? Então, um cliente filtra muitos clientes aqui. E ele está relacionado pelo Customer Key, que é a chave. Então, sempre você vai relacionar a sua dimensão com a sua fato e um para muitos. Pode ter ocasião que você vai precisar alternar isso aqui, sim, mas sempre tente levar para esse padrão. Se puder fazer, leva para esse padrão. Não fuja desse padrão, somente se você quiser não utilizar esse padrão, você tem que conhecer muito bem os seus dados, muito bem suas tabelas, para você não gerar nenhuma ambiguidade. Porque quando você ativa um relacionamento muitos para muitos, a fato filtra a cliente filtra a fato, então pode gerar algum erro de cálculo e te trazer uma medida errada. Então tem que ficar muito atento a isso. E muitas vendas para um cliente, tá? Granularidade de muitas tabelas, né? Então, com muitas tabelas, granularidade é um diferente tópico. Cada tabela tem a sua própria granularidade, igual eu te falei. NIC clientes, você tem todos os detalhes de cliente. Data, calendário, você tem todos os detalhes de data. Você tem mês, tem dia, tem ano, tem semana. Produto, você tem características do produto, como cor, categoria, subcategoria. Então, você tem um poder maior analítico. Então, sua granularidade definida para relações de tabelas. Então, cliente, data, produto. Então, dentro do modelo, você consegue fazer um contexto em cima de clientes, de data e de produto. Tá? Então, essa foi mais uma dica aí da Tec Santos BR. Até a próxima dica. E a gente vai começar a falar um pouquinho mais de conceito, tá?
Eu vejo isso muito nas dúvidas que surgem aí de alunos, que é conceito, tá? Então, essas vão ser as próximas dicas aí da Tec Santos BR e até a próxima.